gostaria de compartilhar aqui algo sobre... Nós temos uma palavra que é sobre a casa cheia. Você sabe por que é a casa cheia? Você sabe qual que é as consequências de você viver numa casa cheia? Eu não sei, é que hoje não é normal isso, mas os mais velhos que tinham 10 filhos, 12 filhos, dá trabalho, mas dá alegria também, né? Mas a alegria do pai e da mãe é quando todos os filhos estão lá, todos reunidos. Eu quero que você saiba que no coração de Deus, o que alegra o coração de Deus é ver a casa cheia. Porque a casa cheia, meus irmãos, traz muitos benefícios para mim e para você. Mas tem pessoas, existe um reino, um império que na verdade não gosta de casa cheia. Eu gostaria de compartilhar aqui algo, vai ser bem dinâmico, mas eu gostaria que tenha a ver com a palavra que nós recebemos. Eu vou estar ministrando durante o ano inteiro sobre isso, porque é essa palavra que o Senhor nos deu, o ano da casa cheia. Mas quando Deus fala de casa cheia, meus irmãos, Ele está falando de algo, na verdade Ele está falando de algo poderoso que Ele tem reservado para mim e para você. E nós não podemos menosprezar isso. Por incrível que pareça, muitas pessoas menosprezam a bênção de Deus, menosprezam o favor de Deus, menosprezam a provisão de Deus, menosprezam a prosperidade de Deus, menosprezam aquilo que o Senhor fez. Mas o que significa casa cheia? Para mim, o significado da casa cheia para o Senhor é quando Ele quer dar uma grande festa. Uma grande festa. Aí Jesus vai fazer, ele vai falar sobre uma parábola, e o objetivo, e na parábola Jesus está falando que havia um homem que ele queria fazer uma festa, e ele queria a casa cheia. Então quando Deus ele vai fazer uma festa, a casa precisa estar cheia. E quando Ele dá uma festa, é para comemorar algo. Então provavelmente vai ser o ano da casa cheia. E você vai chegar no ano 2023, você vai ter muitas coisas para comemorar, porque é a grande festa. E a grande festa na Bíblia, eu não sei se você sabe, festa na Bíblia, não é aquela festa de 2 horas, 3 horas, é festa de uma semana, é festa de 3, 4, 5 meses. Então é a grande festa. O ano de 2023, meus irmãos, é o ano da grande festa. Alguém gosta de festa? Comer? Não, comer eu não posso falar. Todo crente, eu acho que a primeira coisa que converte é o estômago, a barriga, que gosta de comer, não é isso? Se um crente converteu, não engordou pelo menos 3, 4, 5 quilos nos próximos, não é, né? Estou brincando. Vamos lá, eu engordei quando eu casei, depois de 3, acho que 4, 5 meses, 10 quilos. Gosto de comunhão, né? Mas comunhão não é comida, mas que é gostoso, comer com os irmãos, é maravilhoso demais. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Lucas 14, eu quero falar aqui, quais são os benefícios da casa cheia, e por que nós precisamos entender, o que é a casa cheia para mim e para você. Às vezes, você não desfruta, irmãos, eu creio piamente que o ano de 2023 é o ano onde o Senhor vai responder orações que não foram respondidas nos últimos anos. Eu creio que o ano de 2023 é o ano da alegria que você não teve nos últimos anos. Nós precisamos entender o que significa casa cheia. Nós precisamos entender o motivo da palavra que foi liberada. Nós precisamos andar em cima dessa palavra. E eu quero falar, então vamos lá, Lucas 14, verso 15 e 24. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse a Jesus: feliz os que irão assentar-se à mesa no reino de Deus. Olha, não é Jesus, vamos falar para Jesus, você não sabe, feliz é aqueles que vão sentar à mesa do reino de Deus. Você acredita nisso? Feliz é aquele que vai sentar à mesa de Deus. E aí Jesus, o que Jesus fala? Aí ele começa a falar uma parábola, para as pessoas entenderem o que é a mesa no reino de Deus. Porque eu não sei quem tem casa de 49 metros quadrados, que aquela mesinha que cabe você e o seu marido, e para você entrar na cozinha o marido tem que sair, sabe? É tão pequenininho, mas no reino de Deus é aquela casa. Eu não sei se você já viu aqueles filmes que é casa, é mesa que cabe 35 de um lado, 35 do outro, para você conversar com a pessoa que está sentada lá na ponta, você precisa gritar. Alguém já viu esse tipo de filme? Então a mesa, porque além de ser grande, precisa ser cheia. E aí Jesus vai falar uma parábola. Olha o que ele fala: certo homem convidou muita gente para a festa que ia dar.
Quando chegou a hora, mandou seus empregados dizer aos convidados: venham, que tudo está pronto. Mas ele, por um, começou a dar desculpa. Primeiro, disse o empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço-me desculpa. Outro disse: esse homem que deu a grande festa, meus irmãos, é Deus. Então nós estamos começando o ano 2023, o Senhor falando: eu vou dar uma grande festa. Mas nós precisamos entender, ele não, é interessante que o Senhor, ele não impõe ninguém, ele não vai te obrigar a receber a bênção dele, ele não vai te obrigar a você ser ele não vai te obrigar, ele não vai colocar a goela abaixo aquilo que ele tem para você, para sua família, ele não vai colocar, a realização dos seus sonhos não vai ser goela abaixo, você pode ter certeza. Ele sabe que é o melhor para você, mas ele vai entender, ele primeiro vai levar você a entender que você precisa desejar, é prazer, eu quero isso. E aí ele fala de novo. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver o trabalho, se trabalham bem. Peço-me desculpa. O outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. E ele ficou com raiva e disse: vá depressa pelas ruas, becos da cidade e traga os pobres, aleijados, os cegos. E mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vai pelas estradas, pelos caminhos, pelos abrigos, e os que você encontrar ali, e virem a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Irmãos, olha só. O Jesus, quando ele morreu, o que ele falou? Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. O que Jesus está falando aqui? Porque na verdade, você sempre tem no seu coração aquelas pessoas mais próximas, para desfrutar o que você está desfrutando, para comer o que você está comendo, para desfrutar a bênção que você está tendo, para ter essa alegria que você tem. É o que ele fala aqui, que ele ia dar uma grande festa. E ele fala assim, na verdade a palavra de Deus fala assim: eu quero que você traga os meus convidados. Quando você faz uma festa, geralmente você convida aqueles que você ama. Você convida aqueles que para você tem muito valor. Você convida para uma festa aquele que para você tem muito estima. O Senhor Jesus, ele sempre vai convidar você. Tem pessoas aqui que constantemente rejeitam o convite do Senhor, mas o Senhor sempre vai convidar você. Por quê? Porque Ele te ama. O Senhor sempre vai te convidar porque Ele te ama. Você pode não ir na festa. É interessante, você viu aqui as desculpas? Qual foi a primeira desculpa? Olha só o que ele fala: eu comprei um sítio e tenho que... Irmãos, seja sincero, você conhece alguém em sã consciência que compra um sítio, pagou o sítio, depois vai ver se o sítio é bom ou não? Você consegue ver se tem... alguém faria isso? Eu entro lá na internet, tem uma casa, olha, custa 900 mil, está 500, aí você paga, e agora eu vou ver como está a casa, está boa. Alguém faria isso em sã consciência? Faria ou não faria? E a palavra de Deus fala, essa foi a primeira desculpa. Aí veio a segunda desculpa. Olha a segunda desculpa. Comprei 5 juntas de bois e preciso ver se elas trabalham bem. Alguém faria uma coisa? Você compraria uma empresa, funcionários, depois você contratou os funcionários, tudo, você vai ver se os funcionários trabalham bem? Você faria isso em sã consciência? Você faria um negócio desse? Agora você imagina, então o que eu estou falando aqui? São desculpas que na verdade, através dessas desculpas, que a palavra de Deus fala que o cara ficou com raiva. Por que ele ficou com raiva? Porque através daquelas desculpas, ele viu, eles estão menosprezando aquilo que eu estou fazendo para eles. E aí é interessante que aí você vê a terceira desculpa. A terceira desculpa até é mais compreensível. Qual que é a terceira desculpa? Eu vou casar. Eu vou casar no dia da festa. Mas é interessante que nem essa desculpa pode ser justificada. Porque dependendo de quem está dando a festa, você adia o casamento. Eu casei no dia 17 de outubro. Não lembro o ano? Não vou falar aqui. Eu casei no dia 17 de outubro. Mas eu lembro que para chegar nessa data de 17 de outubro, não é o que estava no meu coração e no coração da Eloá. Porque para casar no dia 17 de outubro, primeiro eu fui lá no pastor. Pastor, o senhor consegue fazer a minha cerimônia?
Fábio, não consigo por conta disso, disso, disso. Então, dependendo de quem estará no casamento, você adia. Teve um dia um casal, falou assim: pastor, eu preciso que você faça meu casamento. Eu falei: glória, faço com o maior prazer. E ele ia fazer o casamento um dia que eu não estaria em São Paulo. Mas pastor, se o senhor não quiser fazer, não se preocupa não, eu chamo um padre para fazer. Desse jeito ele falou para mim. Então por que acontece? Não valoriza, não prioriza. Mas deixa eu te falar, quem perde com tudo isso é você. Mas você pode ter certeza que a mesa vai estar posta. Vai ter muita fartura. Vai ser servida a comida. Provavelmente aqueles que não rejeitaram, aqueles que entenderam que tinha algo melhor para fazer, não estará na grande ceia. Jesus estava explicando, essa é a parábola. Então por que o Senhor quer a casa cheia? Porque é o dia da grande festa. Porque Ele vai dar uma grande festa. E você pode ter certeza que você é o primeiro a ser convidado. Você é o primeiro a ser convidado. Aliás, você sempre vai ser convidado. Por quê? Porque quando o Senhor dá uma festa, Ele sempre vai chamar aqueles que Ele amam. Eu gostaria que você abrisse em Mateus 12, 42, e aí você vai entender por que o Senhor gosta de casa cheia. Mas você precisa também entender quem que gosta de casa vazia. Porque tem pessoas que gostam de casa vazia. Alguém que gosta de casa vazia? Aliás, aqui eu não sei quem que, eu não precisa levantar a mão. Se você se você é casado e tem mais de 4, 5, 6 filhos, eu tenho certeza que quando todos... Minha mãe ficou esse final de semana eu fui para uma imersão de pastor, e no final de semana minha mãe ficou com as minhas filhas, tinha uma sobrinha minha e com um cachorrinho que eu comprei. Comprei um cachorro. Misericórdia. Misericórdia não. Você acredita? É tanta coisa para fazer, ainda comprou um cachorro. Terça-feira, o cachorro chegou domingo. Terça-feira, fomos correndo para o veterinário, imagina, de manhãzinha, porque pisou na pata do cachorro. E vamos correndo porque não entende de cachorro. O cachorro tremendo, não andando com a pata. Você já tem tanta coisa para fazer, mas as meninas chorando: vai morrer, não vai morrer. Aí chega o veterinário: não foi nada. É que o cachorro é sensível. Oh, meu Deus do céu. Ele tem complexo de grandeza, ele acha que ele é um lavrador, desse tamanho assim, mas por que eu estou falando isso? A minha mãe fala assim, quando ela fala com os filhos: meu filho, por mais que eu tenho casa própria e tal, mas é um vazio muito grande, porque a minha alegria só é quando esses feriados que você e seus irmãos se reúnem, porque a grande alegria para mim é quando a casa está cheia. Para mim a alegria é muito grande ver os netos correndo para lá, para cá. Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas filho, dá algo que é muito mais prazeroso do que trabalho. Muito mais importante do que trabalho. Dá alegria. E a minha alegria, meu filho, é quando todos os meus filhos e netos estão na minha casa. Então quando o Senhor está falando, eu quero a casa cheia, porque Ele está falando, eu quero fazer um grande banquete. Eu quero fazer a grande festa. Então, o ano de 2023, você pode ter certeza, o Senhor está falando, eu estou preparando uma grande festa, eu estou preparando um grande banquete. Meus irmãos, se você nesse dia, se você está preocupado em comprar, tira isso da sua agenda, vai para a grande festa, pelo amor de Deus. Mas você precisa entender o que a casa vazia traz para mim e para você. Em Mateus 12, 42, 45, fala o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo, e com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. O que ele está falando? Que na época de Salomão, veio uma mulher que veio dos confins da terra, só para ouvir aquilo que Salomão tinha para falar. Aqui que Jesus fala, aqui está a palavra de Deus fala que não existia um homem na terra que tenha maior sabedoria do que Salomão. Aí Jesus fala, aqui está um homem que é maior do que Salomão. Porque Jesus, ele não tem sabedoria, ele é sabedoria, ele é a sabedoria de Deus presente. Mas é interessante que se você for ver no livro lá de Provérbios, Samuel, o que Salomão pediu para Deus? Ele não pediu sabedoria, ele pediu... Porque na verdade sabedoria, o que significa sabedoria? Significa habilidade.
Sabe o que ele pediu para Deus? Senhor, me dê a habilidade de ouvir. Ele não pediu sabedoria para ganhar dinheiro. Ele não pediu sabedoria para trabalhar. Ele não pediu sabedoria para multiplicar. Ele não pediu sabedoria para educar os filhos. Ele não pediu sabedoria. Ele não pediu sabedoria para lidar com os seus empregados. Ele não pediu sabedoria para amar sua esposa. Ele pediu sabedoria para ouvir. Isso que ele pediu. Ele não tinha habilidade de ouvir. E aqui Jesus está falando, aqui é um homem que é mais do que Salomão, e ele começa a falar, e quando o espírito imundo, tendo saído do homem, anda para lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então aí Jesus começa a falar de novo em parábola, quando um homem, o demônio, quando espíritos maus saem desse homem, na verdade a palavra de Deus fala, aí começa a falar, o que é um demônio? O que sustenta um demônio? O que alimenta demônios? O que alimenta o inferno? O que atrai o inferno? E ele fala, quando geralmente um demônio sai de um homem, ele vai procurar repouso. Então você percebe que até demônio ele descansa, até demônio ele repousa. E a palavra de Deus fala que ele procura lugares áridos. O que é lugar árido? É lugar que não tem água. O que simboliza água na palavra de Deus? Simboliza vida. O que ele está falando? Um demônio ele procura um lugar onde não tenha vida. Ele procura um lugar onde o rio de vida não flui. E a palavra de Deus fala que onde não tem água é um lugar de repouso para o diabo e os seus demônios. E aí ele continua falando. Aí a palavra de Deus fala que se esse homem não encontra, se esse demônio não encontra, o que ele faz? Onde ele procura? E voltando, acha desocupado. Verso 44, então diz, voltarei para minha casa, aonde saí. A casa aqui representa a pessoa. Ele fala, voltando, acho-a desocupada, varrida e adornada, limpa. Eu encontro a casa vazia. Então vai lá, e logo consigo outros 7 espíritos piores do que ele, habitando ali, e os seus últimos atos desse homem, os homens piores do que os primeiros, assim acontecerá também com esta geração. Olha o que vai acontecer com a geração que não pode ir no dia da grande festa, porque ele não pode ficar em casa, porque ele vai ver as jumentas que ele comprou, porque ele vai ver o terreno que ele comprou, porque nesse dia tem um grande casamento. A palavra de Deus fala, Jesus está falando. Na verdade, a casa vazia são lugares áridos, são lugares onde não tem vida, são lugares de repouso para o diabo. O que nós vemos hoje numa geração, meus irmãos, que valoriza o quê? Que nem filho valoriza, não precisa ter filho. Olha que o pastor falando que não quer ter meu terceiro filho, compra um cachorro. Mas estamos numa geração, você vê aqui hoje, por exemplo, eu não sei como que é nos bairros, lá onde eu moro, misericórdia, só tem pet e farmácia. Mas hoje nós vivemos numa geração onde existem mais animais domésticos do que filhos. Por quê? Para que a casa esteja vazia. Porque eu quero descanso. Mas o seu descanso é repouso para o diabo, nesse contexto. Então, casa cheia, meus irmãos, é símbolo de uma grande festa. Casa vazia é símbolo de repouso para o diabo. E quando o diabo repousa, na verdade, o que acontece com você? Você fica agitado. E você sai do descanso do Senhor, é onde o Senhor não consegue fazer aquilo que Ele pode fazer, Ele pretende fazer com a sua vida. Então, nós precisamos entender o que é uma casa cheia e o que é uma casa vazia, arrumada, varrida, para que ninguém traga desorganização, para que ninguém traga preocupação. Aqui é só para um lembrete, mas o que eu quero que você saiba é que no ano de 2023 nós começamos com o Senhor falando, eu estou preparando uma grande festa, e vocês são os primeiros convidados. Lembra como foi no começo? Feliz é aquele que assenta-se na mesa do reino de Deus. A mesa é sua, o lugar for reservado para você. E aí, para nós encerrarmos, eu gostaria de compartilhar o que uma casa cheia, quais os sintomas, o que acontece quando a casa de Deus está cheia.
porque traz muitos benefícios para a sua vida e para a minha vida. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele morreu, ele foi aos céus, os discípulos não sabiam o que faria. A palavra de Deus fala que o Senhor falou: olha, eu vou para os céus, eu vou preparar a morada para vocês, tá, não sei o que, mas vocês não saiam daqui, vocês esperem até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo e poder. E a palavra de Deus fala que Jesus morreu. E aí os discípulos ficaram, e a palavra de Deus fala que eles foram batizados no Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que teve uma situação, logo depois que Jesus morreu, a palavra de Deus fala que Jesus, ele começa, Pedro, ele levanta juntamente com os 12 apóstolos, os 12, e a palavra de Deus fala que ele começou a pregar. E falou que naquele dia, naquela pregação de Atos 2, a palavra de Deus fala que quase 3.000 pessoas se converteram. A palavra de Deus fala que quando o Espírito começou a se manifestar, a primeira evidência do Espírito Santo se manifestando, foi enchendo todas as casas. E aqui foi enchendo o quê? De vidas, de pessoas. E nós precisamos entender o que nós precisamos fazer quando a nossa casa está cheia. Então, eu gostaria de compartilhar esse contexto aqui de Atos 2:42, mas o livro de Atos 2:42 foi escrito para aquelas pessoas que haviam acabado de se converter. A palavra de Deus fala que Atos 2:42, eu não sei se você sabe, a normalidade, quando você tem um filho, o seu filho tem que entrar no seu padrão, o seu filho tem que comer o que você come, o seu filho tem, na verdade não é o seu filho que vai liderar a casa, é você que vai liderar o seu filho, essa é a normalidade. Eu sei que muitos lares são o inverso, o filho nasce, pronto, não tem mais sexo em casa, o filho quer dormir lá no meio do casal, e de repente você tinha uma vida toda regrada, sabe, de repente não consegue dormir, de repente você tinha um horário para acordar, mas agora você não tem horário para acordar nem para dormir, porque veio o filho. Mas a palavra de Deus fala que não é assim. A palavra de Deus fala que quando a casa enche, você estabelece o padrão, que quando a casa está cheia, você tem que estabelecer o que nós precisamos fazer. E uma casa cheia tem sinais, casa cheia tem prodígios, casa cheia tem milagres, senão não é cheio, porque você pode encher de muita porcaria. E eu gostaria de começar aqui lendo Atos 2:42, fala o seguinte: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Lembra que esse contexto foi falado quando 3.000 pessoas se converteram. Nunca foi a primeira vez na Bíblia e na história onde 3.000 pessoas se converteram em uma só pregação. E na pregação não tinha microfone. Então, realmente, eu fico imaginando, porque hoje a gente tem dificuldade de pegar para 300 pessoas. Acabou o microfone, não estou ouvindo, não sei o quê. Mas o Espírito Santo se manifestou de uma forma tão tremenda naquele lugar, que não tinha microfone. E 3 pessoas se converteram, tamanho era o ambiente. Tamanho era o ambiente de milagre, de prodígio. E a palavra de Deus fala que eles se arrependeram dos seus pecados. Não precisou ficar convencendo, eles automaticamente se arrependeram, e a palavra de Deus fala que eles foram inseridos, e automaticamente eles começaram a frequentar celas. Vamos lá. E eles se dedicavam, perseveravam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor e maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam, e todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentou todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, olha o que a palavra de Deus fala, que naquele dia 3.000 se converteram, mas a palavra de Deus fala que não parou por ali. Todos os dias pessoas novas se convertiam, diariamente o Senhor acrescentava. Então você percebe aqui que na verdade é um ano, aí não fala, mas você vê que essa igreja foi a igreja que na verdade resistiu e demoliu o maior império de todos os tempos. Era uma igreja que numa pregação se converteu 3.000 pessoas, e dessas 3.000 pessoas a palavra fala, diariamente as pessoas foram se convertendo. Diariamente, você imagina, você estava ali, de repente, nunca mais a sua casa ficou vazia. Nunca mais sua casa teve aquela coisa de, você acostuma, né? Sabe, eu fui viajar na segunda e voltei no sábado. Meus irmãos, mais que eu gosto de ter tempo de qualidade com a minha família, minhas filhas, com a minha esposa.
Mas hoje eu não consigo mais separar. Falar para mim, quem que você ama? A igreja ou sua família, sua filha? Não existe, não tem como mais separar. Não tem como mais separar. Eu tenho tempo de qualidade com a minha esposa e com as minhas filhas. Mas hoje eu não consigo mais separar, porque isso é uma coisa só dentro de mim. E eu ficava lá, teve uma hora que a gente prometeu, Eloá, não vamos conversar de problema, vamos ter. Aí passou 3, 4, 5 dias, eu não aguento mais ficar na praia, eu não aguento mais piscina, eu não aguento mais ficar comendo desesperadamente, sabe? Quando eu estou pagando, então eu tenho que comer, sabe? Chega uma hora, eu não aguento mais isso. Mas por quê? Chega uma hora, você sente falta de chegar na igreja, de conversar, de abraçar, de perguntar. Você sente falta dos irmãos que estão faltando, você sente falta até dos irmãos que são braços curtos, você sente falta dos irmãos que dão desculpa, lá não vou, não tenho coisa mais. Você sente falta desse ambiente de louvor, você sente falta dos irmãos abraçando, você sente falta dos irmãos orando por você orando, você sente falta dessa vida. Se você não sente falta, alguma coisa está estranha, mas você tem que sentir falta, porque isso é sintoma de casa cheia. E quando você começa a experimentar uma casa cheia, meus irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor acrescenta. Mas eu gostaria de compartilhar aqui brevemente como encher a casa. Porque a questão não é somente encher. Porque o encher a casa, por que 3.000 pessoas se converteram? Porque eu estou falando para você que foi uma coisa que não é normal, não tem microfone. A palavra de Deus fala que 3.000 pessoas se converteram. Tudo começou, a palavra de Deus fala que Pedro se levantou. E automaticamente os 12 se levantaram com Pedro, porque ele tinha o mesmo espírito. E aí começou a pregação, aí ele começa a falar de Joel, prega um negócio. E a palavra, por que 3.000 pessoas se converteram? Porque a vida de Deus começou a fluir. Aí você percebe que você não precisa de muita coisa não. Uma coisa é necessária: a vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. E como que eu faço, meus irmãos, para encher a casa e manter a casa cheia? Porque é uma coisa poderosa, né? Você ganha 3.000 pessoas, Samuel. E no dia, provavelmente, imagina, aí dos 3.000, aí no próximo culto, cada um leva um visitante, porque teve milagre, prodígio, aí tem lá, imagina o próximo culto, 2.500 pessoas são convidadas, já tem 7, 5, a gente não sabe. Mas a gente começa a ter uma noção, porque aqui o Espírito fluía. E flui também aqui no nosso meio. Mas a primeira coisa que a palavra de Deus fala, que eles perseveravam, eles se dedicavam. O que é perseverar? Eles resistiam. Eu não sei se você sabe, na palavra de Deus, o que mais fala em relação a mim e você, é que nós precisamos ter resiliência. Nós precisamos saber lidar com a adversidade. A palavra de Deus fala que nós estamos no mundo, e no mundo jaz do maligno. Nós somos resistidos, nós somos menosprezados, porque esse mundo jaz do maligno. Mas quem prevalece não é o maligno, é você. Mas quem cresce não é o maligno, é você. No meio da adversidade, no meio da destruição, no meio da escassez, você que vai prosperar. Porque é isso que é a casa cheia. Mas é interessante, a palavra fala que eles se dedicavam. Eles se dedicavam, então o que acontece? Eles perseveravam. É interessante que nesse contexto fala 3 vezes perseverar. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Hoje, com certeza, na verdade, esse povo aqui, eles não têm o que você tem. Eles não têm um curso de maturidade, eles não têm um curso de CTL, os ceifeiros. Então, na verdade, eram os apóstolos aqui, porque eram somente os apóstolos que tinham um nível de compreensão. Você já tem esse nível de compreensão. Então, na verdade, esse ensino hoje tem que queimar no seu coração. O evangelho da graça, um favor imerecido. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Através de mim as coisas vão acontecer. O reino de Deus é feito dessa forma. Então, na verdade, você precisa se dedicar ao evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Você precisa se dedicar a isso. E a palavra de Deus fala que eles se dedicavam. Por que eles se dedicavam? Porque de alguma forma eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos justamente para não pregar a verdade. Eles eram perseguidos justamente para não falar e compartilhar. Por quê? Porque quanto mais eles compartilhavam, mais eles cresciam, e mais o Império Romano diminuía, e mais o Império de Deus crescia. Então eles se dedicavam ao ensino.
eles se dedicavam à palavra, eles amavam a palavra de Deus, eles amavam aprender, eles amavam ter revelação. Não é possível que você só tenha revelação quando você vem ao culto de domingo, e se tem revelação, não é possível. Qual foi a última vez que você acordou de manhã e falou: Senhor, fala comigo, através da tua palavra? Sabe que quando eu abri, hoje não tem mais Bíblia de papel, poucos têm, mas quando eu abri aqui minha Bíblia, sabe, que essas palavras pretas em páginas brancas saltem e venham no meu coração e caia como revelação. Qual foi a última vez que você chorou? Olha só, eu não tinha percebido. Sabe qual foi a última vez que você foi lá tomar um café, conversar com o seu líder, e numa conversa de repente, uma palavra, uma direção, e parece que a resolução para todos os seus problemas, ele de repente deu uma direção que encaixou, conectou, você entendeu e compreendeu. Quando? Porque eles se dedicavam a isso, eles se dedicavam à sabedoria do Senhor, eles se dedicavam ao conhecimento que estava na pessoa de Jesus Cristo, que era liberado através da pessoa do Espírito Santo. Essa é a primeira evidência. A segunda coisa, eles tinham comunhão. É interessante que eles falam, eles tinham comunhão e comiam, e partiam um pão. Então, a primeira evidência que comunhão não é comer é isso. Mas é interessante que comunhão aqui não é comida. Comunhão aqui é relacionamento fraternal. Não é relacionamento entre você e Deus, é relacionamento entre você e seus irmãos. O que a mãe e o pai mais briga quando tem filhos pequenos dentro de casa? Qual que é o maior trabalho de um pai e de uma mãe que tem filho de 5, 3, 4, 7 anos? Qual é a grande briga que tem lá? É briga de criança, ou não? Ou é só na minha casa? Se você só tem um filho e quer ter mais trabalho, tem outro filho. Você vai ter as crises, as brigas na sua casa, vai ser os filhos brigando. Mas é outra história. Mas é interessante, o que ele fala aqui? Comunhão. O que é comunhão então? Aqui não tem a ver relacionamento com Deus, tem a ver relacionamento com os irmãos. E é interessante, comunhão aqui vem do contexto de você conectar-se. Por que muitas pessoas, quando tem uma crise, elas vão para outro lugar? Porque elas não estão conectadas. Quando você está conectado à sua casa, você não sai, dificilmente você sai. Não é crise que vai te tirar. Agora, quando você está num lugar onde você não está conectado, a primeira proposta, você vai embora. Quando você está conectado na igreja, e aí de repente aparece uma proposta para você ir para uma igreja, ou para um outro lugar, tem um telão de LED, tem o ar-condicionado funciona, pronto, vou para lá. Por que você vai para lá? Porque você não tem conexão. Sabe, é interessante que eles cresceram, olha só, eles estavam ensinando o padrão que eles viviam para as 3.000 pessoas, eles se conectavam. Qual que é a principal responsabilidade de um líder, de um pastor, de um obreiro, daquele que entendeu a vida da igreja? Você precisa se conectar às pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, o que nos leva a permanecer são pessoas. Mas infelizmente nós vivemos uma geração que prega contra isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que faz você permanecer são pessoas. O que leva uma pessoa que mora longe, que vem de cá, conexões com pessoas. E é isso é de Deus, é conectar-se, relacionamento, você ter liberdade, falar: preciso de ajuda, tem liberdade, ora por mim, tem liberdade de falar assim: eu não sei o que eu faço. Então tinha isso, com relacionamento, conexão, e você precisa ter conexões com as pessoas certas. A palavra de Deus fala de um homem que chamava Sansão, e um dia ele quis se conectar-se com uma prostituta, e se conectou com essa prostituta. A palavra de Deus fala que ele perdeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele tinha, aquilo que ele havia construído em anos, ele perdeu por uma conexão errada. Mas deixa eu te falar, a conexão é onde você vai crescer, prosperar, guardar, se fortalecer, é através da comunhão. E depois o que ele fala? Como encher a casa? A partir do pão. Olha só, é interessante que fala a partir, porque é uma coisa tão simples, é uma coisa tão boa, uma coisa tão barata. Você sai com uma pessoa para comer um pãozinho, você sai com uma pessoa para, hoje apesar de estar tudo caro, né? Você vai, meio quilo de café, R$20. Mas fala de algo tão simples, fala de algo que na verdade todos fazem, todos comem pão, desde o mais rico até o mais miserável, todos comem.
E por isso que eles tinham tudo em comum. Porque eles faziam tudo aquilo que as pessoas faziam. Você pode ser rico, bilionário, não sabe onde gastar o seu dinheiro. E tem aquele que sonha em ter dinheiro. Mas todos eles faziam alguma coisa. Eles comiam juntos. Eles partiam o pão. E o final aqui, tudo isso era para a casa ficar cheia. O que eles faziam? Eles oravam. Eles oravam. Eles oravam. Eles oravam. Eles oravam. Eles oravam. Nós estamos aí num jejum de 40 horas de jejum de oração, que é muito bom. Eu não sei se você sabe que o relacionamento com seus irmãos é uma coisa, mas o relacionamento com seu pai é outra. Porque a palavra de Deus fala que quando eles relacionavam com o Senhor, havia temor. O que é temor aqui? Reverência, respeito. Mas quando havia temor naquele lugar, a palavra de Deus fala, milagres e prodígios aconteciam. Por quê? Porque a casa estava cheia. E aí vinham as consequências. Quais as consequências de uma casa cheia? Verso 33. O que está no verso 43? E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Naquela época, o Senhor usava, com certeza, eram os apóstolos. Porque eram os apóstolos, naquela época, aquele contexto, só eram os apóstolos que conheciam Jesus. Que tinham intimidade, que viram o Senhor multiplicar pão, multiplicar peixe, curar, libertar, expulsar demônio, curar cego, aleijado. Só eram os apóstolos que tinham visto isso. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus saiu, o que ele falou para os discípulos? Ide fazer discípulos por todas as nações. E aquilo que eu fiz, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Então, na verdade, aqui no começo, só os apóstolos faziam isso, porque ali era o início de tudo. Mas ali é só o início. Mas depois de alguns meses, milagres e prodígios acontecem através da sua vida. Por quê? Porque isso são sinais de casa cheia. Quando você teme, aqui não é medo não, se eu não fizer, porque uma coisa é você temer. Eu lembro, quando eu era dos jovens, eu conheci tinha um grupo de uma moça, que ela se converteu, eu nem lembro mais o nome dela, mas o testemunho dela até hoje eu não lembro. Ela começou, irmãos, ela ganhou tanto jovem, eu lembro que uma vez ela estava testemunhando, como ela evangelizou uma moça. Você não sabe, eu aceitei a Jesus, minha vida mudou. Olha, se eu fosse você, eu aceitava Jesus, porque senão você vai para o inferno. Como assim? Eu aceitei Jesus para não ir para o inferno. E se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O que aconteceu com essa menina? Ela estava para a igreja, por quê? Porque não, entre o inferno aqui, eu quero ficar aqui, ué. Eu não quero ir para o inferno. E por conta disso, a pessoa veio, porque não quer ir para o inferno. Deixa eu te falar, Jesus não veio aqui para falar que você não vai para o inferno. Porque eu falei para você, eles tinham temor, era temor de reverência, é temor de respeito. É o meu Deus, é o meu Pai falando. Não tem como não fazer. Depois de tudo que Ele fez por mim, não fazer o que Ele fez. A palavra de Deus fala que esse sentimento que eles tinham por Deus, automaticamente eles faziam milagres e prodígios. E aqui, que eram feitos os apóstolos, coloca o seu nome aqui. Milagres e prodígios eram feitos pela minha célula. Milagres e prodígios eram feitos pela minha liderança. Milagres e prodígios eram feitos por mim, Maria, João, Carolina, Pedro, Fábio, Michele, Diego. Coloca o seu nome. Mas isso é sintoma de casa cheia. Eu perdi aqui meu esboço. Verso 44. Consequência, a primeira consequência de casa cheia, meus irmãos, é que milagres e prodígios acontecerão através da sua vida. Quarto, o que tem? Volta lá, 44. Unidade. Qual é o maior sonho
de um pai e de uma mãe, quando estão ensinando seus filhos? Na verdade, o que o pai e uma mãe trabalham em relação aos seus filhos? Que eles cresçam em harmonia. Eu não sei como que é sua mãe, mas quando eu ligo para minha mãe para convidar ela para um aniversário, ela fala: você já chamou o Ricardo? Já chamou o Maurício? Você já chamou o fulano de tal? A minha mãe, quando eu faço aniversário, ou o outro faz aniversário, eu acho que ela faz culto com todos, mas comigo ela liga, ela fala assim: meu filho, quero dizer que você é uma bênção, quando é meu aniversário, você é uma bênção, que Deus te abençoe, você é um homem de Deus, o Ricardo também é um homem de Deus, o Maurício também é um homem de Deus. Eu falei assim: mãe, o aniversário é meu. Mas por quê? Porque era um ambiente de unidade. Não tem essa coisa, é o meu dia, é o nosso dia, é a minha festa. E o que a palavra de Deus fala? É a segunda vez que se falava. Mantinham-se aqui, perseveravam. Eles perseveravam no quê? Na unidade. Porque na verdade a única coisa que bate de frente com o diabo é a sua unidade. A única coisa que tem poder para te proteger no dia mal é esse vínculo de amizade, essa aliança. O que ele fala? Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum, meus irmãos. O que é todo mundo ter tido tudo em comum, meus irmãos? Na verdade, eles julgaram que tudo aquilo que eles tinham até então não tinha tanto valor mais como antes. O meu sonho de ter uma casa própria, eu tenho ainda, mas isso não tem mais tanta importância como antes. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Jesus, quando foi, falou assim: logo, logo eu vou voltar. Então, na verdade, eles estavam ali esperando o Senhor Jesus voltar. Então, para eles não estavam preocupados em ganhar dinheiro, eles não estavam preocupados em abrir empresa. E infelizmente, nós vivemos numa geração que prega isso: Jesus não morreu para você ser rico. E você não vai ver na palavra de Deus, em nenhum versículo, contexto, Jesus ensinando você a ganhar dinheiro. Porque Jesus não fez isso por você. O mundo ensina como você ganha e perde dinheiro, mas Jesus não morreu para você ganhar dinheiro. Jesus não morreu para você ter uma casa própria. O Senhor não morreu para você casar. Na verdade, o Senhor morreu para você ser semelhante a Ele. Agora, as coisas que vão acontecer são consequências: um casamento abençoado, uma vida financeira estável. Mas tudo isso porque começa através de unidade. Então eles perseveravam. Sabe, quando você percebe: eu estou com o coração errado, eu sou o único aqui na reunião que sou contra. Você percebe que está pesando o ambiente, na sua reunião familiar com a igreja. Eles se mantinham unidos. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que, na verdade, se você for ver aqui o contexto, irmão, olha só, é gente que acabou de converter. Eles não conseguiam ver as pessoas em casa passando necessidade. Tem pessoas que vinham me procurar: pastor, a igreja não faz ação social, a gente devia ir nos abrigos. Nós devíamos ir nos abrigos da sopa. Várias pessoas falam isso, infelizmente. Não precisamos de abrigo da sopa, que não sei o quê. Eu falei assim: meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em casa tem pessoas passando necessidade. Vende o que você tem e supra a necessidade desse. Quando você está dando dízimo, dando sua oferta, de alguma forma você está suprindo a necessidade de alguém. Quando você vê que quando há uma oportunidade de fazer oferta de sacrifício, e esse dinheiro não vai para o céu não, meus irmãos. Mas a palavra de Deus fala que, na verdade, para ele é o seguinte: se eu tenho que comer e o outro não tem, não, eu vendo que eu tenho, mas ele vai comer. Mas não admito uma pessoa que está dentro da minha casa passar por necessidade. Esse era o sentimento que eles tinham. Qual que foi o tema do revival? Eu não sei se você lembra. É que as pessoas não se esquecem disso. As pessoas menosprezam aquilo que é de Deus. Preste muito bem atenção. Você menospreza aquilo que é de Deus. Desculpa, muitas vezes nós menosprezamos aquilo que é de Deus por nós não entendermos. Mas da mesma maneira que você briga pela sua família natural, o Senhor briga pela sua família da eternidade, que é você. Agora, quando você tiver a revelação disso, meus irmãos, ninguém do seu lado, que é da família, que está no mesmo ambiente, vai passar por necessidade. E tem pessoas que estão preocupadas com a necessidade do irmão, que mora lá no Nordeste. Aí entra lá no Instagram, houve uma enchente, que não sei o que, que não sei aonde, e várias pessoas estão desabrigadas, tal. Aí você se compadece, aí vai lá e dá oferta. Não estou falando que isso é errado não, pelo amor de Deus. Mas quando a gente fala assim: irmão, nós precisamos, aqui é a nossa casa, aqui nós precisamos consertar lá o
piso lá do banheiro lá que quebrou lá, não sei, não tem dinheiro. Então a gente está invertendo os valores. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Mais uma vez, fala de perseverança. Todos os dias eles continuavam a se reunir-se aonde, meus irmãos? Aonde? Aonde? Fala. Todos os dias. E depois o que ele fala? E partiam pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza, simpatia de coração. Meus irmãos, aquela igreja, elas tinham duas coisas em comum. Eles frequentavam a mesma igreja e frequentavam a mesma casa. Havia células lá. O ano da casa cheia é o ano onde você vai frequentar muito a sua célula e a sua igreja. Todos os dias. E interessante que as coisas aconteciam ou era na igreja ou era na casa. Ou era na igreja ou era na casa. Eu tive revelação na célula e veio aqui na igreja, deu profetizar. Mas tudo acontecia porque eles frequentavam a igreja e frequentavam a casa. Por quê? Porque a igreja e a célula é o corpo de Deus. Verso 47, desculpa. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Então o que a palavra de Deus está falando aqui? Que depois de tudo isso, milagres, prodígios, mas chegava um momento, meus irmãos, que era entre eles e Deus. E a palavra de Deus fala que eles levantavam a mão e louvavam ao Senhor. Sabe quando está passando dificuldade, necessidade? Não queria ir para o culto hoje, tão mal, as coisas não aconteceram essa semana. E eu não sei se você percebeu, os momentos mais... o culto de celebração é um processo. E a primeira parte do culto, eu acho que é mais importante onde ele está o pé inicial. É onde você vem adorar o Senhor. Muitas pessoas não valorizam isso. Mas a palavra de Deus fala que eles louvavam ao Senhor. O que significa louvor aqui? Exaltado, honrado. Mas o significado tem o quê? É você agradecer a Deus pelos feitos que foram acontecidos por Ele em sua vida. Todas as religiões, elas são obrigadas a louvar e adorar o seu Deus, porque se não adorar, eles vão ser penalizados. Mas o cristianismo, você louva e adora a Deus, por quê? Porque Ele te abençoa, Ele vai continuar te abençoando, e você tem um coração agradecido por isso. É interessante que a palavra de Deus fala que eles louvavam. A palavra de Deus fala que quando eles louvavam, o ambiente era tomado de uma alegria, de uma atmosfera tão grande, que a palavra de Deus fala, e as pessoas, olha lá, e o povo, que não eram os que se converteram, e eles tinham o quê? A simpatia do povo. Por que as pessoas se convertiam? Por conta de um ambiente agradecido a Deus. Sabe, quando eles chegavam no culto, eles começavam a louvar o Senhor, e as pessoas iam na reunião. Tem certas coisas que só acontecem aqui. Não existe no mundo. Não existe gratidão no mundo, acredite em mim. Não existe gratidão no mundo. Mas quando você está louvando ao Senhor, passando por dificuldade, passando por necessidade, você fala, Senhor, obrigado, porque eu estou passando necessidade. Mas eu sei que no final de tudo isso, eu não sei como o Senhor vai reverter isso em glória. O Senhor vai reverter em bênção para mim. Eu sei que no final de tudo, o Senhor vai me promover. Você conhece alguém, meus irmãos, que na casa de Deus passou por dificuldade, necessidade? Você pode conhecer um monte, mas me fale um, que até hoje continua na mesma necessidade, na mesma dificuldade, louvando ao Senhor. E a palavra de Deus fala que quando eles faziam isso, as pessoas se simpatizavam. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir essa igreja, que negócio maravilhoso é esse? E no final, o que a palavra de Deus fala? Aí a consequência. E todos os dias, o Senhor acrescentava. Meus irmãos, já chegou um ambiente tão poderoso, que você não precisava mais pregar, você não precisava mais convidar. Mas é um ambiente tão gostoso, que não se vê no mundo.
Sabe, parece que você vai numa empresa, você não pode falar, porque se você falar, você vai ser julgado pelo que você vai falar, e aí você cresce num ambiente opressivo, aí de repente você vem num ambiente que na verdade, você descobre que você é a menina dos olhos de Deus, independente do que você fez, independente de classe social, você é amado, e o Deus do universo morreu por você e te ama, e eu não conhecia, mas agora você conhece, e você vai conhecer através do amor dele, e a palavra de Deus fala que o Senhor acrescentava diariamente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou falar aqui de maneira bem prática. Existe um homem na Bíblia que viveu o que eu estou compartilhando aqui. O próprio Pedro, que pregou e 3.000 pessoas se converteram, mas um dia ele teve uma experiência com a igreja e com a célula. E você precisa ter experiência no templo, mas você precisa ter experiência também na célula. Não tem como ter só experiência na célula. Tem pessoas que acham que é necessário. Para mim são pessoas imaturas, são crianças na fé, mas nós precisamos ensinar. Mas não tem como você crescer e ter uma vida plena tendo experiência só numa célula. Também não tem como você crescer e ter uma vida plena tendo uma experiência só no templo. Precisa estar no templo e na casa, no templo e na casa, no templo e na casa. E muitas coisas você não desfruta da plenitude de Deus porque você está fora do corpo. Porque o templo e a casa, na verdade, é o corpo de Deus. Por isso que Jesus falou, eu dei Cristo, que é o cabeça, e eu dei Cristo à igreja. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele deu o seu Filho para você e para mim, Ele deu, meus irmãos. A palavra de Deus fala que Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para mim e para você, e Ele fala que esse presente na verdade é o nosso cabeça, e que nós somos o corpo de Deus. E aí a palavra de Deus fala, eu gostaria que você abrisse em Atos 12, verso 1 a 5, o pessoal do louvor pode subir. Então você percebe que as maiores conquistas que você vai ter na sua vida são com pessoas ao seu lado. Você pode ter certeza. São com pessoas orando por você. Às vezes ela não tem nem a capacidade e habilidade daquilo que você precisa. Mas a palavra de Deus fala, muito eficaz a oração de um justo. Olha só o que acontece. Atos 12, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui minha versão que é. Atos 12, verso 1. Fala o seguinte: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Foi Herodes? Não, não foi. É o inferno perseguindo a igreja. Ele mandou matar a espada Tiago. Um dos apóstolos foram mortos. Foi decapitado. É o que a palavra de Deus fala. Quando ouviu isso, agradou os judeus e mandou também prender Pedro. Pedro foi preso. Lembra que eu comentou aqui? Isso aí já é verso 12. 3.000 pessoas se converteram. Diariamente as coisas se converteram. Qual foi a primeira consequência? Perseguição. Foi perseguição. Você pode ter certeza, quando o inferno se levanta contra a sua vida, quando você é perseguido, você pode ter certeza que está no caminho certo. É porque você está incomodando aquilo que tem que incomodar. É o inferno. Aí ele fala, quando viu isso, agradou os judeus e mandou prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia e pôs num quarto grupo de soldados, com 4 em cada grupo, e guardá-lo, e que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Ele queria apresentar Pedro para depois cortar a cabeça de Pedro, porque ele estava perseguindo a igreja, porque a igreja de alguma forma estava impedindo os planos do inferno prevalecerem naquele contexto. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos seus guardas. Irmãos, olha só, a palavra de Deus fala que Pedro, ele viu o apóstolo Tiago, mas Tiago morreu, meus irmãos, porque cumpriu o propósito. E a palavra de Deus fala que aí foram lá e prenderam Pedro, Herodes. E ele queria crescer através de Pedro. A palavra de Deus fala que pegou um homem que não sabia nem usar canivete,
e pegou Pedro ali, os canivetes que sabia, né, que ele era pescador. E a palavra de Deus fala que colocou ele numa cadeia com 4 grupos de pessoas. Numa outra versão fala que Pedro ele foi amarrado nas duas mãos, e 2 guardas em cada lado, tem versão que fala. E a palavra de Deus fala que ele estava ali. Olha só o que acontece depois. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Puxa vida, e agora? E aí? Eu estou passando em crise. Olha o que a palavra de Deus fala. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. A gente não valoriza. Quando vem aqui, vamos orar pela mãe do Bira. Vamos orar pela mãe da Tatiane que faleceu. Vamos orar pela família. Muitas vezes nós não valorizamos isso. Mas a palavra de Deus fala que a igreja orou por Pedro com fervor. Mas por que orou com Pedro com fervor? Porque Pedro era conectado àquela igreja. Sabe, quando você se conecta às pessoas certas, ao corpo de Deus, você pode ter certeza, pessoas estarão orando com fervor por você. E a palavra de Deus fala que ele estava preso. As pessoas já sabiam o que tinha acontecido com o Tiago, mas a palavra de Deus fala, e a igreja, não foi essa, a igreja se levantou para orar com fervor. Você ora com fervor pelo seu pastor? Você ora com fervor pelo seu líder? Pelo seu discipulador? Você pode ter certeza. Se existe um povo que é perseguido, somos nós. Por quê? Porque o que impede o inferno se levantar no nosso meio, nessa geração e nesse país, é a igreja. E aí o que acontece logo em seguida? Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo Pedro para morrer, Pedro estava dormindo. Olha só, mesmo assim descansava, porque ele sabia que estava na mão do Deus Altíssimo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Pedro estava preso e estava dormindo, sabendo que ia morrer. Pedro estava dormindo preso com as 2 correntes entre os 2 soldados, e havia guardas e vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato era o anjo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele pensava que aquilo era uma visão, e ele passara pelo segundo posto de guarda, chegando ao portão de ferro que dava para a rua, e o portão se abriu sozinho, e eles saíram andando para uma rua, e de repente o anjo foi embora. Irmãos, olha o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque a igreja se orou com fervor. Pastor, eu não sei ler. Você não precisa saber ler, não, meu irmão, você precisa saber orar. Pastor, eu não sei se eu estou habilitado. Você precisa saber você orar. O que é fervoroso, meus irmãos? Ora com intensidade. Se levanta, ora. Está depressivo, está mal, pede, ora por mim, mas seja fervoroso. Aí a palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus fala que o anjo tocou no ombro de Pedro. Pedro levanta. A palavra de Deus fala, de alguma forma sobrenatural, a palavra de Deus fala que o anjo foi andando, e ele foi seguindo o anjo, e ele não estava entendendo. Irmãos, eu imagino que Pedro, ele confiava tanto em Deus, ele cria tanto em Deus, que ele cria no amanhã. Você conhece esse louvor? Sim ou não? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A palavra de Deus fala que ele não sabia se o que ele estava passando era uma visão, se era um sonho, mas eu não sei se já acordou um sono pesado. A palavra de Deus fala que ele foi seguindo o ano, de repente ele estava lá na porta de ferro. A palavra de Deus fala que tinham 4 grupos de guardas para prender Pedro. O que Pedro ia fazer, meu Deus do céu? E a palavra de Deus fala que de repente ele parou na porta de ferro, e a porta abriu sozinho, e ele achando que era uma visão. Mas o que está acontecendo aqui? Ele foi indo. De repente ele não estava mais na cadeia. Por quê? Por que as cadeias caíram? Por que o inferno caiu? Por que aqueles guardas ficaram cegos? Por que aqueles que perseguiram pararam de perseguir? Por que toda injustiça deixou de ser injustiça? O que aconteceu ali? Porque uma igreja
fervorosa, se levantou em oração. Essa foi a experiência de uma casa cheia. Olha a consequência de uma casa cheia. E aí no verso 11, então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, para onde que Pedro foi? Ele não foi para a igreja. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitos estavam ali, reunidos, ali, orando. Ele não podia ir para a igreja, porque se ele fosse para a igreja, ele poderia ser preso novamente. Mas a igreja, a célula, o que é? É uma extensão da igreja. Então, eles acham que, na verdade, eu só tenho o templo. Eu tenho uma célula também. Onde ele foi? Ele foi para a célula. E quando chegou na célula, provavelmente, a célula estava orando por ele. E aí o que ele fala? E ele bateu na porta da frente. É a empregada. As empregadas aqui de Deus, que se chama Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente. E foi correndo contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está louca. Porém ela insistiu que era de verdade. E aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Finalmente eles abriram a porta. E quando viram Pedro, mesmo ficaram muito assustados. E ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos. Contou o que o Senhor tinha tirado da prisão. O que aconteceu com Herodes logo em seguida? A palavra de Deus fala que Herodes foi morto. Olha só, a palavra de Deus fala que ele foi para a célula. Você sabe que se você... É que as pessoas não valorizam, mas tem um povo que é apaixonado por você, é a sua célula. Porque de alguma forma a gente não tem como se conectar com todos. Você é conectado e tal, mas de maneira direta você é conectado com a célula. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. A palavra de Deus fala que a primeira coisa que Pedro fez, o que ele foi? Ele foi para a célula. Quando você está passando dificuldade, crise, está fugindo dos seus inimigos, você vai para onde? Pedro foi para a célula. E a palavra de Deus fala que quando ele bateu, a empregada foi abrir a porta. Aí quando a empregada foi abrir a porta, que é o que deve fazer, quem é? A palavra de Deus fala que ela ouviu que era a voz de Pedro. Em vez de ela abrir a porta para Pedro entrar, ela ficou tão feliz que ela foi correndo para a cela e fala: vocês não sabem, Pedro está lá fora. Vocês estão loucos, deve ser um anjo. Não, é ele mesmo. Ele falou: minha filha, é sério, por que será? E ela foi correndo lá, abriu a porta. Por quê? Porque ela amava muito a Pedro, ao ponto, sabe, quando você é uma pessoa que você não consegue nem pensar, ela deixou Pedro lá na porta batendo: abre, e ela contando: Pedro está livre, mas abre a porta para ele entrar. Por quê? Porque Pedro era muito amado. É interessante, meus irmãos, eu não vou falar que eu fico chateado, mas eu fico assim, coração partido, quando eu vejo que tem pessoas do meu rebanho passando por dificuldade. Eu não sei, e às vezes as pessoas não vêm compartilhar dificuldade para mim, às vezes só para pedir oração, porque às vezes eu não tenho habilidade. A pessoa está passando uma dificuldade empresarial, em vez de falar assim: pastor, ora por mim. Está passando uma dificuldade no casamento, às vezes você acha que eu não posso dar o conselho, mas pede que eu oro por você. Meus irmãos, ninguém tinha habilidade para tirar um prisioneiro da cadeia, mas quando eles oraram, as coisas aconteceram. Às vezes a pessoa lá da sua cela não vai ter habilidade de dar um conselho empresarial, um conselho administrativo, um conselho matrimonial, mas quando ele levantar a boca e falar: Senhor, move, quando ele começar a levantar em fervor, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Você não precisa, meus irmãos, de muito dinheiro. Você não precisa de ter muita habilidade. Isso é consequência de estar inserido na igreja e na célula. Quando você está inserido na igreja, você pode ter certeza, pessoas oram com você com fervor. Você pode ter certeza, a pessoa não pode ter a habilidade que você precisa, mas quando ele orar por você, as coisas vão acontecer.